Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui para uma mensagem da palavra. Mais uma vez louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pela primeira parte do nosso culto nesta noite. E nós vamos ter como texto base para esta mensagem nesta noite o livro de Daniel, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 20 e todo o restante do capítulo 9, para podermos compreender um pouco mais sobre este tempo que nós estamos vivendo, né? Como é ou qual é, em que período nós estamos, qual é que deve ser a postura da igreja no que se refere a responder o questionamento de em que período da história bíblica nós estamos. A ideia é que nós possamos descansar no Senhor nesta mensagem, compreendendo muito bem qual é o nosso papel e compreendendo muito bem que nós estamos passando por um período que de maneira nenhuma foge do controle do Senhor. Então, em que período nós estamos ou que período de tempo é esse que nós estamos vivendo? Então, a nossa intenção é que nesta noite a gente possa compreender isso a partir de Daniel, capítulo 9, os versículos 20 em diante. Então, vamos ler Daniel 9, do 20 em diante, que diz assim: Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui é o texto que nós vamos tomar como base para compreender um pouco do que o Senhor deseja para nós como igreja, o que o Senhor deseja para nós como um ponto de compreendermos em que lugar da história nós estamos, qual é o papel da igreja em tudo isso que nós estamos vivendo. Então, oremos. Querido Deus, glorioso Pai, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, este momento, ó Pai, que o Senhor nos dá. Ó Pai, nós te agradecemos pela primeira parte no nosso culto. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem se comprometido, ó Pai, a estar junto conosco neste meio digital, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos uma bênção especial sobre aqueles que estão precisando, Senhor Deus, de restauração. Sabemos dos irmãos, sabemos de cada um, ó Pai, muitos conhecidos,
muitos que nós nem sabemos quem são, ó Pai, pedindo oração, Senhor, a restauração da saúde em virtude dessa pandemia, Senhor, e tantos outros também passando por outras dificuldades, por outras enfermidades, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga a cura, que o Senhor faça o teu milagre, Pai. Nós colocamos em tuas mãos. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode fazer o milagre. Também cremos, ó Senhor Deus, que o Senhor pode dar fim a esta pandemia. Por isso nós colocamos tudo em tuas mãos, nós recorremos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe este momento, que não seja o homem a falar de si, mas que o teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações, iluminar os meus lábios, ó Pai, nossos corações, para compreendermos a tua palavra inspirada e compreendendo possamos praticar e nós possamos ter uma intimidade, Senhor Deus, contigo, que nos dê a força para passarmos por este período e por toda a jornada da nossa vida aqui nesta terra, na alegria que vem do Senhor, na paz que o teu Filho oferece, sabendo. Nós vemos nesse capítulo 9 de Daniel, ele fica dentro de um contexto que é o de Daniel orando ao Senhor, ele pedindo perdão pelos pecados da nação e pelos seus próprios pecados, e isso depois de descobrir quanto tempo duraria o cativeiro babilônico. Eles já estavam lá há muitos anos, mas ainda não havia aquele conhecimento geral que nós temos hoje de que o cativeiro duraria 70 anos. Então ele diz aqui no capítulo 9, versículos 1 e 2, que fica o começo do contexto do livro que nós do texto, né, que nós lemos agora há pouco. Os versículos 1 e 2 dizem assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele descobre que o cativeiro babilônico, o cativeiro do povo de Israel ali em Babilônia, deveria ter uma duração de 70 anos. Então ele chora, então ele pede perdão pelos pecados de toda a nação e pede perdão pelos seus próprios pecados também. De modo que é nesse contexto de oração que nós chegamos ao versículo 20, que nós lemos agora há pouco, e Daniel ele recebe agora a visita do anjo para dizer que ele é muito amado do Senhor, e que pelo fato de ele ser muito amado pelo Senhor, que ele receberia a instrução, a revelação e a explicação sobre as coisas futuras acerca de Israel. E aí nós encontramos nos versículos 20 a 23. Estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então aqui Gabriel, o anjo Gabriel, ele tá a dizer a Daniel o seguinte: olha, você agora vai receber a instrução. Você agora está, pelo fato de ser muito amado, você vai receber agora a instrução sobre o futuro de Israel, sobre toda a história. E é interessante que quando Gabriel passa essas informações para Daniel, ele passa instruções, e nós vamos ver a partir dos versículos seguintes que vão abarcar muitos séculos,
apenas poucos versículos, eles vão falar de muitos séculos, e apesar de serem poucos versículos, nós vamos ver que há um detalhamento assombroso, uma profecia assombrosamente detalhada, que fala a quantidade, inclusive, de dias que essa profecia abarca e os eventos ali contidos. Muitos deles já acontecidos, nós vamos ver, e muitos ainda a acontecer. Muitas coisas ainda que vão acontecer. Então, a primeira questão que nós encontramos aqui é a certeza absoluta de que o Senhor, ele ouve a oração dos seus servos. E nós vemos aqui o profeta Daniel tendo a certeza de que as suas orações estavam sendo ouvidas. Ele nos mostra aqui um contexto de alguém que não se limitava simplesmente a viver o momento que estava ali se desenrolando na sua história de vida pessoal e na história da sua nação. Não, ele não se contenta só com isso. Ele se debruça sobre as escrituras que existiam na época e ele descobre no livro de Jeremias que a profecia que o Senhor tinha dado sobre o cativeiro babilônico, cativeiro esse que ele estava vivendo, ele estava aqui cativo, ele era um dos cativos, né? É claro que Daniel, em virtude de toda a instrumentação que o Senhor quis fazer com ele ali dentro do reino babilônico e depois do reino caldeu, Daniel tinha uma proeminência. Daniel não exercia uma vida de escravidão parecida com aquela que nós, os brasileiros, temos em mente, aquela de espancamento, de uma vida abjeta. Na verdade, Daniel, ele tinha, pelo contrário, embora fosse cativo como os outros, ele tinha uma vida dentro do palácio, inclusive de autoridade. Mas ele não enxergava apenas as suas próprias necessidades pessoais. Ele sabia que também o povo estava sofrendo e ele sabia que por mais que ele tivesse conforto, por mais que ele exercesse algum cargo de autoridade, tanto no Império Babilônico que tinha acabado, quanto no Império Medo-Persa que se iniciava, ele queria mesmo era o retorno do povo de Israel para a sua terra, para Canaã. Ele queria que Jerusalém fosse restaurada. Mas, enquanto ele estava vivendo aquele período difícil de sua vida, ele se dedicava, além dos seus afazeres cotidianos normais, ele se dedicava a pesquisar a fundo a palavra do Senhor, de tal maneira que ele descobriu, inclusive, o número de anos exatos sobre quanto tempo duraria ali o cativeiro babilônico. E ele descobre nos versículos 1 e 2 que seria uma duração de 70 anos. E nós vemos agora, a partir do versículo 20, a oração deste homem, um homem dedicado, um homem que busca a presença do Senhor. Nós conhecemos a sua história, um homem de oração, um homem de pesquisa profunda na palavra, um homem que buscava a presença do Senhor e um homem que tinha uma extrema consciência de sua condição de pecador e a condição de pecador do seu povo. De modo que ele, quando descobre essa quantidade de tempo, a primeira atitude dele é orar pedindo perdão pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Então, não só ele tem consciência de sua condição de pecador, como ele tem uma consciência plena da condição de pecador de todos os homens, inclusive de sua nação, que embora fosse a nação escolhida pelo Senhor, era também uma nação de homens pecadores como todas as pessoas. A atitude dele é essa. Aqui nós aprendemos que em momentos de dificuldade ou em momentos de conforto, a vida de oração precisa permanecer a mesma.
Em momentos de dificuldade, em momentos de conforto, a vida de leitura e estudo na palavra do Senhor precisa continuar, precisa até melhorar. Nós vemos aqui nesse texto que o Senhor também ele responde à oração dos seus servos. Ele responde à oração daqueles a quem ama. Ele, muitas vezes, a resposta da oração, ela não chega no momento que nós esperamos. É claro que nós aqui encontramos uma resposta de oração que ela é enviada, inclusive, enquanto Daniel ainda orava. O anjo diz, olha, no princípio das tuas súplicas, versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Quer dizer, o Senhor já estava mandando a resposta para Daniel, enquanto Daniel principiava a suplicar. No início das orações de Daniel, no início daquela oração de Daniel, a resposta já estava vindo. É claro que o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. É claro que o Senhor já sabe como nós vamos pedir. E é claro que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se ele já sabe o que vamos pedir, se ele já sabe sobre o que nós vamos clamar, se ele já sabe, inclusive, por quais coisas nós vamos agradecer, por que orar? Porque o Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer em ouvir as nossas orações, porque Ele nos ama e nos ama de tal maneira que a nossa comunhão com Ele é algo que está dentro do seu próprio plano eterno. Não porque sem essa comunhão conosco Ele seria menos Deus, porque Ele é 100% perfeito e satisfeito em si mesmo. Mas, por amor a nós, Ele deseja essa comunhão. Então, o que é que nós vemos aqui? Um incentivo para que a nossa vida de oração, um incentivo para que a nossa vida espiritual, nesses momentos de dor, nesses momentos de isolamento social, ela permaneça a mesma. Mas quando isso tudo passar, é necessário que ela também permaneça. É necessário que, se alguém não tem uma vida de oração, que passe a ter. Se alguém, algum irmão nosso, não tem o costume de se debruçar sobre a palavra, de aprender mais a vontade do Senhor, que o faça. Independentemente de estarmos em tempos difíceis, ou em tempos de regozijo, em tempos de lágrimas ou em tempos de riso, é necessário que a nossa vida seja uma vida de consagração à vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, antes de começarmos a entender onde nós estamos na história profética, que período é esse que nós estamos vivendo, é bastante interessante nós entendermos e guardarmos em nossos corações isso que nós aprendemos aqui com Daniel. Amém? Agora nós temos o versículo 23 em diante, embora nós já tenhamos visto o versículo 23 há pouco, é bom começar novamente a partir dele para nós podermos entender o 24 em diante, porque é com o versículo 23 que nós podemos ter um entendimento melhor. O 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Novamente, querendo falar sobre a resposta do Senhor às nossas orações, é importante salientar que o Senhor ele sempre responde. Ele pode responder um sim, ele pode responder um não, e ele pode responder um espere. Só que é necessário nós estarmos sempre consagrados na presença do Senhor, para que, independentemente da resposta que o Senhor nos dá, a nossa satisfação seja o Senhor, e não a resposta da oração conforme nós queremos, tanto no que se refere à concretização dos nossos desejos, anseios, quanto no que se refere ao tempo da concretização ou não desses mesmos desejos, anseios, necessidades, súplicas, dores, etc. Né? A nossa satisfação está no Senhor. É o Senhor que nos satisfaz. O Senhor mesmo nos diz que a nossa alegria precisa estar fincada, firmada nele, e o Senhor também nos promete que nós teremos uma paz, e que nós temos uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Né? Então,
só para deixar bem claro no que se refere à resposta de oração, é o Senhor que nos satisfaz. É o Senhor que é a alegria das nossas vidas. A nossa alegria não está vinculada à quantidade de vezes em que nossas orações são respondidas com um sim. Ou sequer se percebemos essas respostas. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos satisfaz. Amém? Então, vemos aqui o Senhor respondendo à oração de Daniel. Há uma boa possibilidade, pelo que o Senhor responde a ele, de talvez essa resposta não ser exatamente como Daniel tinha em mente, porque é bem provável que ele tivesse aqui em mente nas suas súplicas sobre o retorno de Israel e os anos que se seguissem, mas aqui nós temos o Senhor respondendo sobre a história que se desenrolaria sobre o povo de Israel durante muitos séculos. Então, de uma maneira ou de outra, nós ainda estamos vivendo hoje dentro do contexto de respostas do versículo 24. Então, para os irmãos terem uma ideia de o quanto abrangente e minuciosa é essa resposta dada aqui pelo Senhor, né, dada pelo Senhor a Daniel através de Gabriel, o anjo. O versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, antes de nós vermos o significado dessas 70 semanas, antes de nós vermos algumas coisas que inclusive alguns irmãos já sabem, né, graças a Deus, sobre isso, nós vamos entender qual é o objetivo do Senhor para essas 70 semanas. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para. Então, existe um objetivo para as 70 semanas. Normalmente se chama de 70 semanas de Daniel, em virtude de terem sido informadas a Daniel. Daniel colocou por escrito e chegou até os nossos dias. Então, vamos chamar aqui, como todo mundo chama, de as 70 semanas de Daniel. E é interessante que o anjo, ele diz que essas 70 semanas eles têm um objetivo. Tem um para quê. Porque o Senhor não faz nada sem um objetivo. O Senhor ele não faz nada sem que haja um interesse para que a restauração seja perfeita, para que haja uma glorificação, para que a palavra aponte para Cristo e para que nós possamos glorificá-lo, porque Ele é Deus. E o versículo diz que é para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então nós temos aqui esses objetivos. É para isso que serve. Muitas vezes nós passamos tanto tempo nos debruçando sobre o fato escatológico, ou seja, as profecias, os fatos em si, contidos dentro dessas 70 semanas de Daniel, que muitas vezes nós nos esquecemos os objetivos. Então, os objetivos são esses. Quais são? Esses aqui que nós vimos. Ou seja, no final das contas, o objetivo do Senhor com as 70 semanas de Daniel é tratar o pecado. O pecado precisa ser tratado. Extinguir o pecado, a iniquidade, selar a visão, trazer a justiça e ungir o santo dos santos. Então, o Senhor tem como objetivo, se podemos reunir ou resumir todas essas informações, a sua própria santidade, o seu próprio louvor, a sua própria glória. E isso nos ensina muito.
porque nos mostra que este também precisa ser o nosso objetivo de vida. Nos mostra que esse também precisa ser o nosso mote, a nossa bandeira, aquilo que nós levantamos bem alto, tanto nas nossas palavras como nas nossas vidas, de que o nosso objetivo aqui nesta terra é viver para a glória do Senhor e para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para que ele faça de nós aquilo que ele apraz, para a glória dele mesmo, para o alcance dos seus objetivos. Um outro ponto interessante é que essas 70 semanas estão determinadas sobre quem? Porque se nós não conseguirmos entender que povo é esse sobre o qual se fala nesse versículo 24 e nos seguintes, nós vamos compreender perfeitamente mal compreendido. Se nós não entendermos que povo é esse, toda a compreensão da profecia e das demais profecias da Bíblia será uma compreensão mal feita. E teremos uma impressão errada, equivocada, sobre qual é o papel da igreja, sobre qual é o papel de Israel. Então, o texto deixa bem claro assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? Estados Unidos? Igreja? Ou Israel? Israel. Logo, nós sabemos que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade de Daniel. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Então é uma profecia sobre um determinado povo, em um determinado lugar, para determinados objetivos. Que povo é esse? Israel. Que lugar? Jerusalém. Quais objetivos? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então aqui nós já vimos que neste ponto aqui nós não encontramos a igreja. É necessário fazermos uma separação entre Israel, povo de Israel, nação de Israel e a igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. O que nós encontramos nas 70 semanas de Daniel é o Senhor deixando bem claro que vai usar este período de tempo, chamado de 70 semanas de Daniel, para tratar com Israel. Para tratar com o povo de Israel com o objetivo de cessar a transgressão, acabar com os pecados, a iniquidade, trazer a justiça eterna e etc. Sobre Israel, tratando com Israel. Nós não encontramos a igreja aqui. Isso é um bom indício para nós entendermos, porque muita gente tem achado que este período de pandemia já tem alguma coisa a ver aqui com as 70 semanas de Daniel, com o fim dos tempos, com tribulação, com a 70ª semana. Mas a igreja não está na 70ª semana. Não existe uma profecia aqui. Nós não vemos a igreja aqui. O povo citado aqui é aquele povo histórico geográfico chamado Israel. Inclusive o moderno Estado de Israel, ele veio à tona novamente agora no século XX, 1948-49, ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então nós encontramos um povo distinto chamado Israel e um povo distinto chamado Igreja. Esta, constituída de pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, provenientes de todas as nações, aí é uma outra história. Mas se nós quisermos dizer que a pandemia do coronavírus faz parte da 70ª semana de Daniel, então nós vamos confundir toda e qualquer interpretação de toda e qualquer profecia bíblica acerca das últimas coisas. Porque a igreja aqui não é citada. Quem é citado aqui é o povo de Israel. Inclusive, nós vamos entender até alguns detalhes bem claros aqui, sobre até data, até sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Então, assim,
é uma profecia extremamente detalhada e que é necessário que nós tenhamos o conhecimento da interpretação para nós até descansarmos no Senhor. Este é um período de nós descansarmos no Senhor. Porque se nós formos dar lugar às notícias que a gente vê na televisão, às notícias que a gente pega na internet, nós vamos sair. Nos versículos seguintes, nós temos os versículos 25 a 27, diz assim: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses versículos do 25 até o 27, eles já vão dar mais detalhes acerca dessas 70 semanas. Então, o versículo 24 diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo. Que povo? Israel, Jerusalém, com quais objetivos? Esses 5 objetivos que a gente vê no versículo 24. E agora ele vai detalhar, ele vai dividir em 3 partes essas 70 semanas. Ele fala primeiro no versículo 25 que há 7 semanas, depois 62 semanas, e no versículo 27 ele fala de 1 semana. Então nós temos 7 mais 62, 69. Mais umas 70 semanas no total, conforme o versículo 24. Agora, o que é que vai acontecer nesses versículos? Versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Essas primeiras 69 semanas, elas precisam ser entendidas. Primeiro, que semana é essa? É necessário nós lembrarmos que a palavra semana, ela no hebraico, ela é pela palavra shabua. E ela significa semana, pode significar semana de 7 dias, até de 7 meses, ou semana de 7 anos. E aqui nós sabemos que não é de 7 dias nem de 7 meses. Primeiro porque cronologicamente não tem nem como chegar até o Messias. Porque Daniel, ele viveu séculos antes do Messias, que é Jesus Cristo. Segundo, porque normalmente quando a palavra de Deus quer falar de semana de 7 dias, usa a palavra que significa semana, que é shabua, e também usa a palavra que significa dias. Então nós sabemos que ali uma semana de 7 dias, que não é o caso que acontece aqui. Uma outra questão é o contexto da descoberta que Daniel faz lá nos versículos 1 e 2 desse próprio capítulo 9. Aqui em Daniel, que ele descobre que são 70 anos o cativeiro de Israel em Jerusalém, na Babilônia. O que mostra que a grandeza aqui utilizada é de anos, e não de dias, não de meses. Mas o que é que isso tudo tem a ver conosco e com o que nós estamos vivendo hoje? Tem a ver porque aqui fala da vinda do Messias. Diz aqui no versículo 26 que depois das 62 semanas será tirado o Messias.
Então, ao final de 69 semanas, porque tem as primeiras 7 mais 62, 69. Então, ao final das 69 semanas, o Messias será tirado. Eu quero ler um livro aqui, um trecho de um livro para os irmãos e para a gente poder entender como é que se conta isso aqui e o que isso tem a ver conosco. Pois bem, irmãos, então nós temos aqui, quero ler aqui umas breves linhas para os irmãos desse livro aqui, ó. O nome dele é Escatologia e a Vida de Santidade, do autor, ó, filmando aí, ó, direitinho, Edson Naves, tá? É um livro muito bom, alguns irmãos da igreja já têm, em virtude do nosso curso de escatologia, do nosso curso do estudo de Daniel e Apocalipse. E eu quero ler para os irmãos a página 111, o primeiro parágrafo da página 111, que diz assim, ó: com todas essas considerações, estamos prontos para interpretar as palavras do anjo a Daniel na profecia dos 77. 77 de anos lunares perfaziam o tempo da profecia, o que podemos traduzir em números da seguinte forma: 70 vezes 7 vezes 360. Mas o anjo, no verso 25, como já vimos de passagem antes, dividiu o período em 3 partes, a saber, 7 mais 62 mais 1 igual a 70. Esta parte, melhor dizendo, pode parecer complicada e até enfadonha, se não for acompanhada com atenção e cuidado. Basta acompanhar o texto sagrado na sua literalidade. Abre aspas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, ou seja, 70 vezes 7, 62 vezes 7 vezes 360, são 7 semanas e 62 semanas, e isso de anos lunares. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Acréscimo aí de Jeremias 9:25. Temos neste versículo 3 informações: o ponto de partida da profecia, o tempo da profecia em termos de extensão e o ponto final da profecia, que é ungido. O príncipe, uma menção sem dúvida alguma ao Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. A fórmula acima, que é o tempo da profecia em termos de extensão, perfaz um total de 173.880 dias. Portanto, da saída da ordem para edificar Jerusalém até ungido, haveria 173.880 dias. Ou seja, essa é uma das profecias, amados irmãos, mais detalhadas. Essa é uma das profecias com detalhes mais precisos que nós vamos encontrar na Bíblia. Isso é uma maravilha. Então agora nós só temos um desafio. Já que a profecia está dizendo que a chegada do Messias seria, depois desse tempo, 173.880 dias, depois de um decreto para reedificar Jerusalém. Que decreto foi esse? Então, irmãos, agora nós temos aqui a página 112 do mesmo livro, né, que diz assim, no primeiro parágrafo da página 112, destes 4 decretos, o único que satisfaz os detalhes da profecia de Daniel é o último, o de Artaxerxes para Neemias, que ocorreu no 20º ano do seu reinado, o ano de 444 a.C. Há uma direta referência de reconstrução da cidade, portões e muros, Neemias 2, 3, 5 e 8. Artaxerxes escreveu para Asaf para fornecer os materiais, 2:8.
O livro de Esdras e Neemias indicam com certeza a reconstrução dos muros em tempos angustiosos, conforme predito pelo anjo a Daniel. E não há outro decreto dado por outro rei persa para a restauração e reconstrução de Jerusalém. Então, para que serve todo esse detalhamento? Para nós fazermos uma conta. Já que nós precisamos trabalhar com 173.880 dias, é necessário que nós saibamos a partir de quando começa a contar esses dias, esses 173.880 dias. Aí descobre-se que aqui já na página 113, que a saída do povo com a liberdade, o direito, o decreto para restaurar Jerusalém, mais 173.880 dias, dá o ano 33 depois de Cristo, no dia 10 de Nisan. Então isso aqui mostra, dá para a gente saber exatamente que dia da semana Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. É conhecido como Domingo de Ramos, mas, de acordo com essa conta, cai numa segunda-feira. Isso é uma história para outro dia, nós vermos com mais detalhes, mas louvado seja o Senhor por uma profecia tão detalhada e que nos mostra o quanto o Senhor Jesus esteve realmente no tempo certo, a plenitude dos tempos. Por que é necessário todo esse detalhamento? E o que isso tudo tem a ver conosco? É necessário todo esse detalhamento porque, como nós vimos, nós temos um total de 173.880 dias. Isso nos leva, essas 70 semanas de Daniel, essas 69 primeiras semanas de Daniel, isso nos leva ao dia 30 de março do ano 33 DC, que era o dia, ou seja, equivalente ao 10º dia do mês de Nisan, para os judeus. Por que essa data é tão importante? Porque era o dia em que, de acordo com a lei de Moisés, o cordeiro deveria ser separado para o sacrifício da Páscoa. Então ele era separado no dia 10 de Nisan, aquele cordeiro era escolhido, sem defeito, com todos aqueles detalhes que nós já conhecemos, dentro da lei de Moisés, ali, todas aquelas especificações sobre o cordeiro, e ele era separado no dia 10 de Nisan, para que no dia 14 de Nisan ele fosse sacrificado, ou seja, 4 dias depois. O que é que nós encontramos? O que é que isso nos leva? O que é que isso tem a ver conosco? É justamente a data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que nos leva a Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 19, versículo 28, que diz assim: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: Porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo:
Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então lemos aí até o versículo 42. Amados, voltando a afirmar, por que é tão importante? Porque quando nós olhamos a data em que Artaxerxes, os historiadores, os arqueólogos, eles sabem exatamente a data em que Artaxerxes ele assinou o edito, dando a Neemias o direito de reconstruir os muros de Jerusalém. E nós sabemos pelo livro de Neemias que foram tempos angustiosos, exatamente conforme a profecia de Daniel. Quando nós somamos aquela data em que Artaxerxes ele deu essa ordem e a gente soma 173.880 dias, isso cai exatamente no dia 10 de Nisan do ano 33, ou seja, o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, da entrada triunfal, ou seja, era necessário que exatamente naquele dia o Senhor Jesus entrasse em Jerusalém, se apresentando como aquele Cordeiro perfeito, que é separado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14. O que nós encontramos aqui é o Senhor Jesus Cristo, ele entrando em Jerusalém exatamente na hora, no dia que era necessário. Por isso que aqui nós encontramos no versículo, aqui no versículo 42, Lucas 19:42, que diz... Jesus falando aqui, ó. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Jesus estava falando exatamente sobre aquele dia. Era necessário que Israel reconhecesse Jesus como Messias, ao menos naquele dia. Nós vemos, e alguém pode argumentar, mas as pessoas reconheceram, mas as pessoas clamaram, bendito que vem o nome do Senhor. As pessoas lançavam vestes, lançavam folhas, lançavam dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Sim, amados irmãos, mas nós sabemos que, inclusive, é por isso que nós não fazemos essa comemoração de Domingo de Ramos, porque nós sabemos que aquilo foi da boca para fora. Este mesmo povo, 4 dias depois, começou a dizer, crucifica, crucifica, crucifica. Né? Então, o Senhor, ele sabendo que seria crucificado e sabendo que aquele era o dia de o Cordeiro ser apresentado para ser sacrificado ali dentro do ritual do culto mosaico na Páscoa, então ele se apresenta naquele dia, no perfeito dia, o dia em que o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, ele se apresenta. Então, nós vemos que tudo é aqui em relação a Israel. A igreja, ela ainda não tinha nascido ainda. Nós cremos aqui no surgimento da igreja ali no Pentecostes. Sabemos que algumas pessoas preferem crer, e nós respeitamos tranquilamente sobre o nascimento da igreja já no início dos discípulos, nos primeiros discipulados ali de Jesus. Mas independentemente disso, nós vemos, independentemente de ali ou em Pentecostes, nós vemos que aqui é o Senhor tratando com Israel. Não podemos, de maneira nenhuma, diante de uma profecia tão detalhada, aceitar a argumentação de alguns que hoje nós, igreja, estamos vivendo a 70ª semana de Daniel. Porque as semanas de Daniel, elas são para tratar o povo de Israel e a cidade santa Jerusalém. Então, é da vontade do Senhor que nós tenhamos uma vida consagrada. É da vontade do Senhor que nós tenhamos uma vida alicerçada na palavra. E nós temos todo um contexto escriturístico que nos mostra que a igreja ela será arrebatada antes do início da tribulação, de modo que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, o Senhor ele nos dá essa garantia tão maravilhosa, esse descanso, essa paz, que ele vai nos livrar dali da grande tribulação. Então, voltando rapidamente para Daniel, até para podermos terminar esta mensagem, Daniel capítulo 9,
nós vemos, falando agora sobre a última semana, perdão, 26, para a gente poder entender melhor. E depois das 62 semanas, já passaram as primeiras 7, mais 62 dá 69 no total, tá? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então aqui nós temos um detalhamento sobre os séculos sobre aquela santa cidade. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos. Ele aqui, o assolador, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, não vemos aqui ninguém fazendo um concerto com Israel. E por que nós sabemos que esse concerto aqui é com muitos e com Israel? Porque todas as 70 semanas são sobre o povo de Israel. Então, esse muitos aqui, Israel está incluído. Temos visto durante a pandemia a assinatura de algum tratado internacional desse, incluindo o Estado de Israel, o país moderno chamado Israel? Temos? Não temos. Então, é claro que nós não estamos vivendo os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Logo, isso nos exclui totalmente e nos dá a certeza absoluta de que a igreja ela será arrebatada antes. Nós podemos descansar no Senhor. Né? Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, fortaleça a nossa fé no pleno conhecimento da palavra e na certeza de que o Senhor, Ele cuida de nós e que todas as coisas que passaram, toda aquela passagem nação sobre nação, aquela passagem de um império, depois vem um outro império, substitui aquele império anterior e assim vai. Como o Senhor cuidou de todos os detalhes naquele tempo, também cuida hoje. E cuidará no futuro. Nenhum evento internacional, nenhum evento pessoal está fora do controle do Senhor. Porque Ele é todo poderoso. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e também porque o Senhor tem um propósito geral para todas as coisas, para que no fim Ele seja glorificado e que Ele seja glorificado. Podemos descansar, amados irmãos, no Senhor. Nunca nos esqueçamos, nada pega a Deus de surpresa. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, vamos descansar no Senhor. Vamos nos lembrar de que Ele nos ama e que Ele quer que a gente descanse nele, porque só Ele é Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção, ó Pai, maravilhosa que o Senhor nos dá, que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esses detalhes assombrosamente perfeitos, que se encaixam perfeitamente na nossa história. Muito obrigado, Senhor, pela entrada triunfal do Teu Filho Jesus naquele dia, em que era necessário que houvesse o clamor, porque se aquelas pessoas calassem, as próprias pedras clamariam, porque tinha de ser naquele dia. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos o nosso coração cada vez mais com refrigério, calmo, com alegria, com a paz que o Senhor dá. Senhor Deus, tira de nós toda e qualquer ansiedade. Tira do Teu povo toda e qualquer dúvida sobre se o Senhor foi pego de surpresa ou não em relação à pandemia. Como se fosse uma obra do diabo e o Senhor tivesse sido pego de surpresa. Porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor. Fortalece o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus.